Nunca imaginei que o dia mais esperado da minha vida se transformaria no palco da minha vingança. Ali estava eu, de vestido branco, véu e grinalda, caminhando em direção ao altar onde meu noivo me aguardava com um sorriso que eu agora sabia ser falso. 300 convidados nos observavam emocionados, sem imaginar que em poucos minutos presenciariam o maior escândalo que aquela igreja já viu. O padre Francisco segurava a Bíblia, pronto para fazer a pergunta que mudaria tudo. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, fale agora ou cale-se para sempre. E eu sabia exatamente o que ia responder. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar uma semana no tempo, para aquela manhã de terça-feira que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Letícia Rocha, tenho 26 anos e trabalho como enfermeira no Hospital São Vicente. Era uma vida simples, mas feliz. Pelo menos eu pensava que era. Estava noiva de Bruno Silva há 8 meses, um arquiteto de 30 anos que conheci através da minha irmã Camila. Ela tinha 24 anos e trabalhava como designer gráfica. Foram eles que nos apresentaram numa festa de aniversário dela, e desde então éramos inseparáveis. Ou pelo menos eu acreditava nisso. Nossa família sempre foi unida. Perdemos nossos pais num acidente de carro quando eu tinha 18 anos e Camila 16. Desde então, éramos só nós duas contra o mundo. Eu cuidei dela como uma mãe, trabalhei dobrado para que ela pudesse fazer faculdade e ela sempre me apoiou em tudo. Quando Bruno pediu minha mão em casamento, ela foi a primeira a chorar de alegria. Letícia, você merece toda a felicidade do mundo. Ela disse naquele dia, me abraçando forte. O Bruno é perfeito para você. Como eu estava enganada. A descoberta veio de forma inesperada. Era uma terça-feira comum, 7 de maio. Eu tinha acabado de chegar do plantão noturno no hospital e estava exausta. Faltava exatamente uma semana para o casamento, e eu estava no meio dos preparativos finais. O vestido já estava ajustado, as flores encomendadas, a igreja reservada, os convites enviados. Tudo perfeito. Estava checando meu celular quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa ver isso antes de se casar. Junto com a mensagem, havia 5 fotos. Meu mundo desabou. As fotos mostravam Bruno e Camila juntos. Muito juntos. A primeira era deles se beijando na porta do apartamento dela. A segunda, entrando juntos no motel Vila Rica. A terceira e quarta eram ainda mais explícitas. A quinta mostrava os dois saindo de um restaurante que eu conhecia bem. Era nosso lugar especial, onde Bruno me levou no nosso primeiro encontro. Fiquei olhando para as fotos sem conseguir acreditar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Senti uma dor no peito tão intensa que pensei que fosse ter um infarto. Como eles puderam fazer isso comigo? Como minha própria irmã, a pessoa que eu mais amava no mundo depois do Bruno, podia me trair dessa forma? Corri para o banheiro e vomitei. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, com a frieza que só a revolta pode trazer, comecei a analisar as fotos com mais cuidado. Pela roupa que eles estavam usando, reconheci que eram recentes. Bruno estava com a camisa que eu tinha dado de presente no mês passado. Camila usava o vestido que compramos juntas semana retrasada. Isso significa que a traição estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, enquanto eu planejava meu casamento como uma boba. Peguei o celular e quase liguei para Bruno. Quase. Mas algo me segurou. Uma raiva fria, calculista, que eu nunca tinha sentido antes. Por que entregar a eles a satisfação de me ver destruída? Por que dar a eles o controle da situação? Foi quando tive uma ideia que mudaria tudo. Em vez de confrontá-los, decidi que iria fingir que nada tinha acontecido. Pelo menos até o dia do casamento. Então, na frente de todos os nossos amigos e familiares, eu revelaria a verdade. Seria a vingança perfeita. Mas para isso dar certo, eu precisava de ajuda. E sabia exatamente quem poderia me ajudar. Peguei o celular e liguei para Marcos Santana, meu ex-colega de faculdade. Havíamos estudado juntos na universidade, e durante 4 anos fomos muito próximos. Tão próximos que quase namoramos,
mas o destino nos levou por caminhos diferentes. Ele foi fazer mestrado em Direito em São Paulo e eu fiquei aqui para cuidar da Camila. Perdemos o contato por alguns anos, mas recentemente havíamos nos reencontrado através das redes sociais. Marcos agora era um advogado bem-sucedido, sócio de um escritório respeitado na capital. Aos 32 anos, estava solteiro e tinha voltado para nossa cidade natal para abrir uma filial do escritório. Quando ficou sabendo do meu noivado, ele me parabenizou com um carinho que me fez lembrar de como éramos próximos. Marcos, preciso da sua ajuda, disse assim que ele atendeu. Letícia, o que aconteceu? Você parece nervosa. Posso confiar em você? Completamente? Claro que sim. Você sabe que sim. Respirei fundo e contei tudo. As fotos, a traição, meu plano de vingança. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Letícia, você tem certeza de que quer fazer isso? Não seria melhor simplesmente cancelar o casamento? Não, respondi com firmeza. Eles me humilharam da pior forma possível. Agora é a minha vez. E como posso ajudar? Quero que você seja minha testemunha no casamento. Houve outro silêncio, ainda mais longo. Letícia, você tem certeza disso? Tenho. Você aceita? Aceito. Mas me promete uma coisa. Depois de tudo isso, você vai deixar que eu te leve para jantar. Um jantar de verdade, como devíamos ter feito há 10 anos. Senti meu coração acelerar. Prometo. Quando desliguei o telefone, pela primeira vez em horas consegui sorrir. O plano estava tomando forma. Durante os próximos dias, me transformei na melhor atriz do mundo. Continuei agindo como uma noiva apaixonada e ansiosa. Quando Bruno chegava em casa, eu o recebia com beijos e abraços. Quando Camila vinha me ajudar com os últimos preparativos, eu a tratava como sempre tratei, com amor de irmã mais velha. Mas internamente, eu estava observando tudo. Cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada momento em que eles achavam que estavam me enganando. Na quarta-feira, Bruno disse que precisava trabalhar até mais tarde. Amor, você sabe como é essa época, né? Muitos projetos para entregar antes do nosso casamento. Claro, meu bem. Não se preocupe. Vou aproveitar para ir jantar com a Camila e acertar os últimos detalhes. Ele me beijou e saiu. 20 minutos depois, liguei para Camila. Oi, irmã. Que tal jantarmos juntas hoje? Podemos conversar sobre o casamento. Ai, Lê, não posso hoje não. Tenho um compromisso de trabalho. Um cliente chato que quer reunião à noite. Tudo bem. Deixa para amanhã, então. Perfeito. Te amo, irmã. Eu também te amo. Menti. Na quinta-feira, foi a vez de Camila dar uma desculpa. Lê, preciso viajar para São Paulo amanhã. Um cliente quer que eu apresente uns projetos pessoalmente. Nossa, que pena. Sexta-feira é o último dia para conferirmos as flores da igreja. Você pode ir sozinha? Ou pede para o Bruno te acompanhar? Pode deixar, me viro. Mais uma mentira. Mais uma facada pelas costas. Na sexta-feira descobri por acaso, através da irmã de uma amiga que trabalha na agência de viagens do centro, que Bruno também tinha viajado para São Paulo. No mesmo voo que Camila. Que coincidência, não é mesmo? No sábado, véspera do casamento, fizemos o ensaio na igreja. Bruno estava nervoso, mas eu atribuía aos nervos normais de um noivo. Camila tinha voltado de São Paulo com um brilho diferente nos olhos. Ela usava um colar novo, que eu tenho certeza de que não era dela. Que colar lindo, Camila! Onde você comprou? Ah, esse! Ganhei de uma amiga em São Paulo. Não é uma gracinha? Mais uma mentira. O padre Francisco, que nos conhecia desde crianças, estava emocionado por celebrar meu casamento. Letícia, minha filha, você está radiante. É assim que uma noiva deve estar, feliz e confiante. Se ele soubesse... Padre, posso fazer um pedido especial? Claro, minha filha. Na hora dos votos, gostaria que o senhor fizesse a pergunta sobre impedimentos de forma bem clara. É uma tradição que sempre quis manter. Que bela tradição. Claro que farei. Bruno me olhou estranho. Por que isso é importante para você? É bobagem minha.
Sempre sonhei com um casamento tradicional, você sabe. Na verdade, eu estava plantando a semente para o momento da minha vingança. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, repassando mentalmente cada detalhe do meu plano. Pela manhã, quando Camila chegou para me ajudar a me arrumar, eu já estava de pé há horas. Nossa, Lê, você levantou cedo, nervosa? Um pouco, respondi, olhando bem nos olhos dela. Mas é um nervoso bom. Hoje vai ser um dia que nunca vou esquecer. Nem eu, ela disse me abraçando. Minha irmã mais velha se casando. Estou tão orgulhosa de você. Se ela soubesse que em algumas horas estaria sendo expulsa da igreja pelos próprios convidados. Às 10 horas da manhã, chegaram as cabeleireira e maquiadora. Enquanto elas trabalhavam, Camila ficou cuidando dos últimos detalhes. Às 11h30, chegou o fotógrafo para fazer as fotos da noiva se arrumando. Onde está sua irmã? Perguntou o fotógrafo. Seria legal fazer umas fotos das duas juntas. Ela saiu rapidinho, mas já volta, respondi. Na verdade, eu tinha mandado Camila ir buscar as alianças, que eu tinha esquecido propositalmente na joalheria. Queria alguns minutos sozinha com o fotógrafo. Eu gostaria de fazer um pedido especial, disse a ele. Durante a cerimônia, preciso que você fotografe bastante a reação dos convidados, principalmente na hora dos votos. Claro! Você quer capturar a emoção do momento. Exatamente. E, se possível, filme também. Vai ser um momento muito especial. Quando Camila voltou com as alianças, eu já estava quase pronta. O vestido estava perfeito. Um modelo princesa com cauda longa e bordados delicados. O véu era da minha avó, uma relíquia de família. Eu estava linda, e sabia disso. Você está deslumbrante, Lê, disse Camila, com lágrimas nos olhos. O Bruno vai ficar sem fala quando te ver. Tenho certeza de que vai, respondi com um sorriso que ela não conseguiu decifrar. Às 2 horas da tarde, chegou a hora de sair para a igreja. O carro estava decorado com fitas brancas e flores. Camila entrou comigo, como minha dama de honra. Durante o trajeto, ela segurou minha mão. Lê, posso te falar uma coisa? Meu coração acelerou. Será que ela ia confessar? Claro! Eu queria que você soubesse que você é a pessoa mais importante da minha vida. Você sempre cuidou de mim, sempre me protegeu. Se um dia eu fizesse algo que te magoasse, eu jamais me perdoaria. Olhei para ela com uma expressão neutra. Por que você está dizendo isso hoje? Não sei. Acho que é emoção. Você sabe como eu fico sentimental. Sei, sim. E você também é muito importante para mim, Camila. Sempre foi. Era verdade. Mesmo com toda a raiva que eu sentia, uma parte de mim ainda amava minha irmã. E isso tornava a traição ainda mais dolorosa. Chegamos à igreja às 2h30. A igreja do Sagrado Coração estava linda, decorada com flores brancas e douradas. Os 300 convidados já estavam todos em seus lugares. Na primeira fila do lado esquerdo estavam nossos tios e primos. Do lado direito, a família do Bruno. Marcos estava no altar, ao lado do Padre Francisco. Quando me viu, ele me deu um sorriso encorajador. Só ele sabia o que estava por vir. Bruno estava lindo no seu smoking azul marinho. Quando me viu caminhando pelo corredor central, seus olhos se encheram de lágrimas. De emoção ou de culpa, eu nunca saberia. A marcha nupcial tocava, e todos os convidados se levantaram para me receber. Caminhei devagar, saboreando cada passo. Sabia que seria a última vez que caminharia por aquele corredor como noiva. Quando cheguei ao altar, Bruno segurou minhas mãos. Você está linda, sussurrou. Obrigada, respondi, sem emoção na voz. O Padre Francisco começou a cerimônia. Leu algumas passagens bíblicas sobre o amor e o matrimônio. Fez uma pequena reflexão sobre a importância da união entre duas pessoas. Tudo muito bonito e tradicional. Então chegou a hora dos votos. Bruno Silva, você aceita Letícia Rocha como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, respondeu Bruno apertando minhas mãos. Letícia Rocha,
Você aceita Bruno Silva como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Era minha deixa. Olhei para Bruno nos olhos e disse, alto e claro: antes de responder, preciso dizer uma coisa. Um murmúrio percorreu a igreja. Bruno me olhou confuso. Letícia, o que você está fazendo? Soltei suas mãos e me virei para os convidados. Peço desculpas a todos os presentes, mas não posso continuar com esta farsa. O murmúrio se transformou em exclamações de surpresa. Bruno ficou pálido. Do que você está falando? Ele perguntou. Tirei o celular de dentro do buquê. Sim, eu tinha escondido ele lá. E mostrei as fotos para todos verem. Estou falando dessas fotos, Bruno. Você e minha irmã, juntos, me traindo há meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno tentou pegar o celular das minhas mãos, mas eu me afastei. Letícia, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Então me explica o que vocês estavam fazendo no motel Vila Rica na terça-feira passada. Camila se levantou da primeira fila, com o rosto vermelho de vergonha. Lê, por favor, vamos conversar em particular. Não, gritei. Chega de conversas em particular. Chega de mentiras. Chega de me tratarem como idiota. Me virei para o padre Francisco, que estava em choque. Padre, o senhor perguntou se alguém conhecia algum impedimento para este casamento se realizar. Eu conheço. O noivo está tendo um caso com minha irmã há meses. Acho que isso é impedimento suficiente. Os convidados começaram a falar todos ao mesmo tempo. Alguns se levantaram das cadeiras para ver melhor as fotos no meu celular. Outros começaram a sair da igreja, constrangidos com a situação. Bruno tentou se aproximar de mim novamente. Letícia, você não entende. Foi só algumas vezes. Não significou nada. Não significou nada? Vocês viajaram juntos para São Paulo na sexta-feira. Vocês estão mentindo para mim há meses. E você diz que não significa nada? Como você soube da viagem? Isso não importa. O que importa é que vocês dois são uns traidores nojentos. Camila começou a chorar. Lê, me perdoa. Eu não queria que fosse assim. Eu te amo. Você é minha irmã. Se me amasse, não teria feito isso comigo. Se me amasse, não teria destruído minha vida. Foi quando alguns convidados começaram a perceber a gravidade da situação. O tio Roberto, irmão do meu pai, se levantou e caminhou em direção ao Bruno. Como você teve coragem de fazer isso com a Letícia? Ela perdeu os pais, cuidou da irmã, trabalha duro para sustentar a família. E você faz isso com ela? Outros parentes começaram a se manifestar. A tia Márcia gritou para Camila. Que vergonha, menina! Como você faz isso com sua própria irmã? A situação estava ficando fora de controle. Bruno tentou acalmar os ânimos. Pessoal, vamos manter a calma. Podemos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Gritou a prima Fernanda. Você acha que traição é civilizada? Sai daqui, seu sem vergonha. Foi quando Marcos se aproximou de mim. Letícia, você quer sair daqui? Olhei para ele e senti uma paz que não sentia há dias. Quero. Me virei para os convidados uma última vez. Peço desculpas a todos por terem presenciado isso. Sei que vieram aqui para celebrar um casamento, não para assistir a um drama. Mas eu não podia deixar essa farsa continuar. Comecei a caminhar em direção à saída da igreja. Marcos caminhou ao meu lado, oferecendo o braço. Quando passamos por Camila, ela tentou me segurar. Lê, não vá embora assim. Vamos conversar. Parei e olhei para ela. Conversar? Tivemos semanas para conversar. Você preferiu mentir. Eu ia contar tudo depois do casamento. Ia contar? Ou ia continuar mentindo? Ela não soube o que responder. Bruno veio atrás de nós. Letícia, você não pode fazer isso. Nós temos uma vida juntos. Temos planos. Tínhamos. Corrigi. Agora não temos mais nada. Tirei a aliança do dedo e joguei no chão. Fica com a Camila. Vocês merecem um ao outro. Saí da igreja de braços dados com Marcos, ainda vestida de noiva. Do lado de fora,
Alguns convidados que tinham saído antes estavam comentando a situação. Que coragem da Letícia, disse Dona Carmen, nossa vizinha. Eu, no lugar dela, não teria tido peito de fazer isso na frente de todo mundo. Ela fez certo, respondeu seu Joaquim. Melhor descobrir agora do que depois de casada. Marcos me levou até seu carro. Para onde você quer ir? Para casa. Preciso tirar esse vestido e colocar a cabeça no lugar. Durante o caminho, ficamos em silêncio. Só quando chegamos na minha casa é que comecei a processar tudo o que tinha acontecido. Marcos, você acha que eu fiz certo? Acho que você fez o que tinha que fazer. Ninguém merece ser humilhado da forma como eles te humilharam. Mas na frente de todo mundo. Vai virar assunto na cidade inteira. E daí? Você não fez nada errado. Eles que se preocupem com os comentários. Entramos em casa e eu me sentei no sofá, ainda de vestido de noiva. Sabe o que é pior? Uma parte de mim ainda os ama, principalmente a Camila. Ela é minha irmã, a única família que me restou. O amor não acaba de uma hora para outra, Letícia. Mas isso não significa que você tenha que aceitar ser traída. Marcos se sentou ao meu lado. Posso te fazer uma pergunta? Claro! Por que você me chamou para ser sua testemunha? Você podia ter escolhido qualquer pessoa. Pensei na resposta por um momento. Porque você é a única pessoa que eu confio completamente. E porque quando eu te vi novamente, depois de todos esses anos, senti algo que não sentia há muito tempo. O que você sentiu? Paz, segurança. A sensação de estar com alguém que realmente se importa comigo. Marcos segurou minha mão. Eu sempre me importei com você, Letícia. Desde a faculdade. Na verdade, nunca parei de pensar em você. Por que nunca me disse isso? Porque você estava noiva. Eu não podia interferir na sua felicidade. Mas agora eu não estou mais noiva. Não, não está. Ficamos nos olhando por um longo momento. Em seguida, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, carinhoso, completamente diferente dos beijos que eu recebia do Bruno. Quando nos separamos, ele sorriu. Ainda vale aquele jantar que você me prometeu? Vale, respondi, sorrindo pela primeira vez em uma semana. Mas primeiro eu preciso tirar esse vestido. Claro, eu espero. Fui para o quarto trocar de roupa. Quando tirei o vestido de noiva, senti como se estivesse tirando um peso dos ombros. Coloquei um vestido simples e voltei para a sala. Meu celular não parava de tocar. Mensagens dos convidados, parentes, amigos. Alguns apoiando minha atitude, outros pedindo explicações. Desliguei o aparelho. Não quer atender? Não, hoje não. Hoje eu quero esquecer tudo isso e jantar com você. Saímos para jantar num restaurante pequeno e aconchegante que ficava do outro lado da cidade. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre os anos de faculdade, sobre nossos trabalhos, sobre a vida. Você sabe que vai ter que enfrentar essa situação mais cedo ou mais tarde, né? Disse Marcos. Eu sei, mas não hoje. Hoje eu só quero estar aqui com você. E amanhã? Amanhã eu vou decidir o que fazer com minha vida. Se vou continuar morando aqui, se vou mudar de cidade, se vou perdoar a Camila, ainda não sei. E quanto ao Bruno? O Bruno morreu para mim hoje. Não existe mais. Voltamos para minha casa por volta das 11 horas da noite. Marcos me acompanhou até a porta. Obrigada, disse eu. Por tudo. Por ter me ajudado, por ter estado do meu lado, por ter me dado força para fazer o que era certo. Eu que agradeço. Por ter confiado em mim, por ter me dado a chance de estar ao seu lado num momento tão importante. Marcos? Sim? Você quer entrar? Podemos conversar um pouco mais. Ele sorriu. Claro. Passamos o resto da noite conversando no sofá. Sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Às 3 horas da manhã, ele dormiu no sofá da sala. Eu dormi no meu quarto, mas pela primeira vez em uma semana, dormi tranquila. Na manhã seguinte, acordei com alguém batendo na porta. Era Camila. Lê, abre a porta. Preciso falar com você. Vai embora, Camila. Não tenho nada para falar com você. Por favor, irmã, me dá só 5 minutos.
Marcos, que tinha acordado com o barulho, se aproximou. Você quer que eu atenda? Não, deixa ela. Ela vai cansar e vai embora. Mas Camila não foi embora. Ficou batendo na porta e gritando por quase meia hora. Letícia, eu sei que você está aí. Vamos resolver isso como irmãs. Finalmente, abri a porta. O que você quer? Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quero te pedir perdão e te explicar como tudo aconteceu. Não quero ouvir suas explicações. Então me escuta pedindo perdão. Eu errei, Lê. Errei muito, mas não foi planejado. Não foi pensado para te machucar. Não foi planejado? Vocês estavam se encontrando há meses. Foi só algumas vezes. E eu me sentia horrível toda vez. Se sentia tão horrível assim, por que continuou? Camila ficou em silêncio. Porque você gostava, né? Porque era gostoso me enganar. Não era isso. Eu me apaixonei por ele. Se apaixonou pelo meu noivo. Que romântico. Lê, você tem que entender. Depois que nossos pais morreram, você sempre foi tão forte, tão independente. Eu sempre me senti inferior a você. Quando o Bruno começou a me dar atenção, eu me senti especial pela primeira vez na vida. E era mais importante se sentir especial do que preservar nossa relação de irmãs? Não. Claro que não. Eu pensei que podia controlar a situação, que podia parar quando quisesse. Mas não parou. Não parei. Marcos se aproximou de nós. Desculpa interromper, mas acho que vocês duas precisam conversar com calma. Letícia, que tal se vocês se sentassem e conversassem direito? Olhei para ele, depois para Camila. 5 minutos, disse finalmente. Você tem 5 minutos para me explicar tudo. Entramos na sala e nos sentamos. Camila começou a contar como tudo havia começado. Foi há 3 meses. Você estava fazendo plantão no hospital e o Bruno estava aqui em casa esperando você chegar. Começou a chover muito e ele disse que ia esperar a chuva passar. Conversamos, tomamos um café e aconteceu. Aconteceu o quê? Nos beijamos. E depois? Depois, nós dois nos sentimos péssimos. Prometemos que nunca mais ia acontecer. Mas aconteceu de novo. E de novo. Até que viraram amantes. Não era bem assim. Era exatamente assim. Camila começou a chorar novamente. Lê, eu sei que não tenho desculpa. Sei que não tenho perdão. Mas você é minha irmã, a única pessoa que tenho no mundo. Não posso te perder. Você deveria ter pensado nisso antes de me trair. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas me dá uma chance de consertar as coisas. Não tem como consertar, Camila. A confiança que eu tinha em você morreu ontem. Então o que vai acontecer com a gente? Não sei. Ainda não sei. Marcos interferiu novamente. Camila, talvez seja melhor você dar um tempo para a Letícia. Deixa ela processar tudo isso. Você não tem que se meter nisso, ela disse rispidamente. Na verdade, ele tem sim, respondi. Porque ele é a única pessoa que me ajudou quando descobri a verdade. Enquanto vocês estavam me mentindo, ele estava sendo honesto comigo. Camila me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Entendi. Você já tem um substituto. Não é questão de substituto. É questão de caráter. E o meu caráter não vale nada? No momento, não. Camila se levantou. Tudo bem, eu vou embora. Mas quero que você saiba que eu te amo, independente de tudo. E vou lutar para reconquistar sua confiança. Não lute por isso agora, Camila. Deixa o tempo curar as feridas primeiro. Depois que ela saiu, Marcos e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Confusa, magoada, mas também aliviada. Aliviada? É, por ter descoberto antes de me casar. Por ter tido coragem de fazer o que fiz. Por não estar mais vivendo uma mentira. E agora? O que você vai fazer? Primeiro vou resolver a questão prática. Cancelar lua de mel, devolver presentes, essas coisas chatas. Depois vou reconstruir minha vida.
Posso te ajudar com isso? Olhei para ele e sorri. Pode. Na verdade, já está me ajudando. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e dor. Como eu havia previsto, o episódio da igreja virou o assunto mais comentado da cidade. Algumas pessoas me apoiaram, outras me criticaram por ter feito um escândalo desnecessário. Mas a maioria entendeu que eu tinha feito a coisa certa. Bruno tentou me procurar várias vezes. Ligou, mandou mensagens, até apareceu na porta do hospital onde eu trabalho. Mas eu não quis conversar com ele. Não havia nada para ser dito. Camila, por sua vez, me mandava mensagens diárias pedindo perdão e uma chance de conversar. Eu lia todas, mas não respondia nenhuma. Ainda não estava pronta. Marcos se tornou minha âncora durante esse período. Jantávamos juntos quase todos os dias. Ele me ajudou a cancelar os contratos do casamento. E aos poucos, nossa amizade foi se transformando em algo mais profundo. Você sabe que eu estou me apaixonando por você de novo, né? Ele disse numa terça-feira, exatamente um mês depois do episódio na igreja. De novo? É. Porque eu já tinha me apaixonado por você na faculdade. Só que agora é diferente. Agora você está livre. E você tem certeza de que quer se envolver com uma mulher que acabou de sair de um relacionamento traumático? Tenho. Porque essa mulher é você. E eu sei quem você é, Letícia. Sei do seu caráter, da sua força, da sua capacidade de amar. O que aconteceu com o Bruno e a Camila não muda nada disso. Foi naquele momento que percebi que estava pronta para seguir em frente. Não completamente curada, isso levaria tempo, mas pronta para reconstruir minha vida ao lado de alguém que realmente me amava. Marcos, eu também estou me apaixonando por você, e isso me assusta um pouco. Por quê? Porque eu não quero que você seja um refúgio. Quero que seja uma escolha consciente. E é? É. Nos beijamos ali mesmo, no meio da praça onde estávamos caminhando. E pela primeira vez em meses, senti que estava no lugar certo, com a pessoa certa. 3 meses depois, Camila apareceu na minha porta novamente. Desta vez, eu deixei ela entrar. Como você está? Perguntei. Mal, muito mal. Perdi minha irmã e perdi o Bruno também. Vocês terminaram? Terminamos. Na verdade, nunca começamos direito. Depois do que aconteceu na igreja, ele ficou com raiva de mim. Disse que eu tinha estragado a vida dele. E você? Como se sente em relação a isso? Sinto que mereci. Sinto que perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida por pura estupidez. Pela primeira vez desde a descoberta da traição, senti pena dela. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente se apaixonou pelo Bruno? Ou você estava apaixonada pela ideia de tirar alguma coisa minha? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Acho que era um pouco dos dois. Eu sempre senti que você era melhor do que eu em tudo. Mais bonita, mais inteligente, mais responsável. Quando o Bruno se interessou por mim, eu me senti poderosa pela primeira vez. Então não era amor. Não. Era ego. E eu só percebi isso depois que perdi tudo. Camila, eu não sei se um dia vou conseguir confiar em você novamente, mas eu sinto sua falta. Eu também sinto a sua. Muito. Que tal começarmos devagar? Um café de vez em quando? Conversar sobre coisas banais? Você faria isso por mim? Faria por nós duas. Porque apesar de tudo, você ainda é minha irmã. Camila começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Obrigada, Lê. Eu prometo que vou reconquistar sua confiança. Vai demorar. Eu sei. Mas eu espero o tempo que for necessário. 6 meses depois, Marcos e eu estávamos oficialmente namorando. Não era um relacionamento perfeito. Ainda havia cicatrizes do que eu tinha vivido. Mas era um relacionamento honesto e cheio de amor. Camila e eu estávamos reconstruindo nossa relação lentamente. Ela tinha começado a fazer terapia e estava trabalhando suas questões de autoestima. Nossos encontros ainda eram esporádicos e superficiais, mas eram um começo. Bruno sumiu da cidade alguns meses depois do episódio da igreja. Soube por terceiros que ele se mudou para outro estado.
Honestamente, não me importei. Você se arrepende de alguma coisa? Marcos me perguntou numa noite, enquanto jantávamos em casa. Me arrependo de ter demorado tanto para descobrir a traição. Me arrepende de ter sido tão ingênua. E quanto à forma como você revelou tudo? Não. Daquilo eu não me arrependo nem um pouco. Eles mereciam ser expostos. E se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Faria só uma coisa diferente. O quê? Teria te procurado antes. Teria dado uma chance para o que a gente sentia na faculdade. Mas se tivesse feito isso, talvez a gente não estivesse junto agora. Talvez a gente precisasse passar por tudo isso para valorizar o que temos. Pode ser. O destino funciona de forma misteriosa mesmo. 1 ano depois do casamento que não aconteceu, Marcos me pediu em namoro oficialmente. Não, espera. Ele me pediu em casamento. Foi numa terça-feira simples, sem grandes preparativos. Estávamos assistindo televisão em casa quando ele se ajoelhou na minha frente. Letícia Rocha, você aceita se casar comigo? Assim, sem mais nem menos? Assim, sem mais nem menos. Porque eu te amo, e quero passar o resto da vida com você. E porque sei que desta vez será diferente. Como você sabe? Porque desta vez é com a pessoa certa. Olhei para ele, para aquele homem que tinha me apoiado no meu pior momento, que tinha me ajudado a reconstruir minha vida, que me amava de verdade. Aceito, respondi, mas com uma condição. Qual? Que seja uma cerimônia pequena. Só nós dois, o padre e 2 testemunhas. Por quê? Porque desta vez eu quero que seja sobre o amor, não sobre o espetáculo. Nos casamos 3 meses depois, numa cerimônia íntima na mesma igreja onde tudo tinha acontecido 1 ano antes. Camila foi minha madrinha. Nossa relação ainda estava em reconstrução, mas ela era minha irmã e eu queria que estivesse lá. O melhor amigo do Marcos foi nosso padrinho. Quando o padre Francisco perguntou se havia algum impedimento, todos riram. Era uma piada interna que apenas nós entendíamos completamente. Desta vez não há impedimentos, respondi sorrindo. E realmente não havia. Porque desta vez eu estava me casando com alguém que me amava de verdade. Alguém que nunca me mentiria. Alguém que escolheu estar comigo em todos os momentos, bons e ruins. Durante nossa lua de mel, uma viagem simples para a praia, Marcos me fez uma pergunta. Você acha que conseguiu perdoar a Camila completamente? Ainda não, mas estou tentando. Perdoar não significa esquecer, né? Significa escolher não deixar a mágoa dominar sua vida. E você conseguiu fazer essa escolha? Consegui, porque eu entendi uma coisa. Guardar rancor só machuca a gente mesmo. Eles já fizeram o que tinham que fazer, me magoaram. Agora cabe a mim escolher como vou reagir a isso. E como você escolheu reagir? Escolhi ser feliz. Escolhi construir uma vida nova com você. Escolhi não deixar que a traição deles definisse quem eu sou. Eu te amo, ele disse me beijando. Eu também te amo. E sabe o que é engraçado? O quê? Se o Bruno não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto que você era o amor da minha vida. Então você quase agradece a ele? Quase, respondi rindo. Mas não vamos exagerar. Hoje, 2 anos depois daquele dia na igreja, posso dizer que sou completamente feliz. Marcos e eu temos uma relação sólida, baseada no respeito e na confiança mútua. Camila e eu ainda estamos reconstruindo nossa relação. É um processo lento e às vezes doloroso, mas vale a pena pelo que um dia já fomos uma para a outra. Aprendi que às vezes as piores traições nos levam às melhores descobertas. Que é possível reconstruir uma vida completamente nova sobre os escombros da anterior. E que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até nós, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Se você está passando por uma situação parecida, se descobriu que está sendo traído, ou se sente que sua vida desmoronou, quero que saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem o direito de exigir respeito e fidelidade em seus relacionamentos. E você merece ser amado de verdade, não apenas quando é conveniente para a outra pessoa.
Não aceite migalhas de amor. Não aceite mentiras travestidas de proteção. Não aceite ser tratado como segunda opção na vida de ninguém. E se um dia você se encontrar na situação que eu me encontrei, descobrindo uma traição às vésperas de um casamento, lembre-se, é melhor 1 minuto de coragem e constrangimento do que uma vida inteira de humilhação. Confie no seu instinto. Valorize quem te valoriza. E nunca, jamais aceite menos do que você merece. Porque no final das contas, a melhor vingança é ser feliz. E eu sou.